Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente está aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve para sempre receber as atualizações, porque a gente vai ter muito material legal que ainda está por vir. Vamos lá? Solta a vinheta. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema que é super importante, pertinente e eu acho muito interessante, que é queer coding na indústria cinematográfica e de entretenimento em geral, e sobre o Coringa, que é um personagem que tem tudo a ver com essa temática. Antes de tudo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo que eu fiz sobre o assunto para a Meli. Eu vou deixar o link aqui também. Não sei se vocês sabiam, mas a Meli Magazine é o meu site, onde eu escrevo sobre entretenimento, cultura pop em geral. E se vocês gostam dos meus vídeos, eu recomendo que vocês sigam a Meli também para encontrar a mesma quantidade de conteúdo, só que bem mais detalhado. Enfim, vamos começar. Queer coding. O que é queer coding? Se a gente for fazer uma tradução literal do que é queer coding, seria de forma chula traços gays. Traços gays, traços queer, traços LGBT, enfim, todos os traços que trazem nos códigos trejeitos estereotipados relacionados àquele grupo específico. Principalmente homens gays, né, no caso. A indústria, ela usa esses queer codes muitas vezes, e não é uma coisa boa. Eu não tô aqui pra falar bem de queer coding, mas pra mostrar como ele afeta a indústria em geral, né? Porque, assim como eu falei no vídeo anterior, a linha entre a realidade e a ficção ela é muito tênue e a mídia sempre vai usar esses temas pra puxar ou pra tentar trazer essas temáticas para personagens e fazer aquela sementinha ficar na nossa cabeça. Enfim, o queer coding ele foi criado justamente para isso, para vilanizar esses personagens LGBTs. Eles já são vilões, e vilões são relacionados a coisas ruins, do mal. Então, quando esses vilões ganham características queer coded, ou seja, características que seriam traços gays, obviamente esses traços começam a ser percebidos pelo público, principalmente por crianças, como alguma coisa ruim, uma coisa tipo que é para se reprovar, não é uma coisa legal. E essa foi a intenção do queer code desde o começo, né, quando foi empregado. Como eu falei, eu trabalho mais ou menos nessa área de comunicação, então eu sei exatamente tipo o motivo por trás de todos esses códigos. E sim, é triste dizer, mas o queer code até hoje ele é usado. E assim, queer coding não é representatividade. Ele pode ter representatividade dentro dele, o personagem pode ser LGBT, mas na maioria das vezes o queer code ele é empregado em personagens que não têm sexualidade definida ou literalmente são héteros, mas têm esses queer codes ou queer undertones, como a gente fala em inglês, que seriam características gays ou LGBT. Enfim, eles foram criados como chacota, né, esse termo. Ele foi criado como chacota, para zoar, para falar mal, para criticar, né, a comunidade em si, desde os primórdios. Só que o que aconteceu foi totalmente o contrário, porque a partir do momento em que colocaram esses códigos, muitas crianças LGBT começaram a se identificar com esses vilões. E aí você fala, nossa Vicky, mas as crianças se identificarem com vilões, tipo, por quê? Sabe? E assim, não é que as crianças se veem como vilões. O que acontece é que elas se empoderaram por meio desses vilões. Se você for parar pra pensar assim, vamos parar pra pensar na classificação do que é um vilão. O vilão, ele não representa necessariamente só o mal. O vilão, ele mostra um estilo de vida, ele é todo chique, ele se maqueia, ele tem roupas bonitas, ele não se enquadra com padrões da sociedade que são impostos, ele não é nada daquilo que a sociedade espera dele. Então, isso tudo ressona muito com as crianças e até adultos também LGBT. E é por isso que esses personagens, esses vilões, acabam se tornando os favoritos das pessoas. Às vezes mais até tridimensionais do que os heróis. Heróis esses que sempre, a maioria das vezes, principalmente nos quadrinhos, eles foram retratados como ultramasculinos, hipermasculinizados, totalmente opostos dos vilões deles, né? Então, na cabeça das crianças, em vez de virarem os vilões, eles viraram tipo ícones, entende? Então são outros 500. O que era pra ser uma coisa ruim acabou virando outra. Claro que a intenção do queer coding sempre foi ruim,
mas ser o vilão acabou se tornando, tipo, símbolo de status. E eu não tô falando de vilões como Regina George, tá? Eu tô falando de vilões de verdade, que tem a motivação ou não por trás, mas que tem todo esse lifestyle. A Disney é uma das principais que faz isso, só que tem uma diferença na Disney. Os Queer Codes foram criados por produtores e responsáveis por trilha sonora que eram LGBTs. E como os estúdios deixaram estritamente aberto de que não poderiam ter protagonistas gays, a única forma que esses profissionais LGBTs encontraram de colocar esses códigos, esses personagens, foi nos vilões. Daí que veio a nossa vilã icônica, a Úrsula da Pequena Sereia, que foi inspirada em outra pessoa icônica, que é a Divine. Ela foi uma drag muito importante tanto para o cinema, entretenimento e para o meio LGBT em geral. E ela foi a grande inspiração para Úrsula, que é uma das vilãs que todo mundo mais ama, sabe? É impossível você olhar a Úrsula e odiar, porque ela é icônica, ela é uma mulher, ela é toda empoderada, sabe? E tem esses queer undertones nela. Até mesmo o fato dela falar, você não precisa de um príncipe. Isso fica bem numa sementinha na nossa cabeça, entende? Vilões como Scar também, ou até o próprio Hades. A gente sabe a história do Hades com a Perséfone na mitologia grega, mas mesmo assim, na história da animação do Hércules da Disney, a gente vê que o Hades é literalmente uma diva. Ele grita, ele esperneia, ele é chique, ele deita naquela poltrona dele, reclama da vida, sabe? Isso tem muito a ver com esses estereótipos que eu falei que não são legais, mas que o público percebe como características queer, características que têm a ver com o público LGBT, principalmente homens gays. Por isso essas mensagens ficam tanto na nossa cabeça. Enfim, essa foi a primeira parte. Vamos soltar a vinheta de novo para falar do personagem principal, que é o Coringa. Nos quadrinhos em geral, tanto da Marvel quanto da DC Comics, a gente conhece muitos personagens que tiveram queer undertones ou personagens que eram por si só LGBTs. A gente tem o Loki da Marvel, a gente tem o Ozymandias de Watchmen, a gente tem a Mística de X-Men. Todos esses personagens, eles eram LGBTs e todos esses personagens tinham queer tones dentro deles. Eles tinham todos os trejeitos, sabe? Que é aquilo que eu falei, é estereotipado. O quadrinho sempre foi estereotipado do protagonista herói machão, herói da nação, principalmente americana, né? Herói da nação sempre foi assim. E o vilão que sempre teve algum queer undertone, ou sempre teve, sabe, esses códigos de linguagem estereotipados que a gente vê. Isso não quer dizer que esses vilões eram perdoados por tudo que eles faziam. Grande parte desses vilões, principalmente estou falando de Ozymandias e, enfim, companhia, os crimes deles não foram perdoados, muito pelo contrário, mas não deixa de ser representatividade. Essas eram raras exceções de exemplos de personagens LGBT que eram vilões e tinham, né, queer coding inserido neles. Sim, muitos deles foram escritos por LGBTs, então a gente começa a parar pra pensar. Existe uma diferença quando um personagem é queer coded escrito por uma pessoa que, né, é heteronormativa e por uma pessoa que é LGBT. Da mesma forma, queer coding não é legal porque a gente quer representatividade real e não códigos apenas, entende? E é aí que a gente chega nele. 80 anos, né, do Coringa, tá fazendo esse ano, né, Joker. E assim, Joker é um personagem muito complicado. Muito. Ele teve muitas origens, não se sabe a origem real dele, porque cada artista faz a origem de uma forma diferente, representa o personagem de uma forma diferente. E nesses 80 anos, ele já foi muitas vezes representado como personagem gay. Por exemplo, nas graphic novels Dark Knight Returns, do próprio Frank Miller, né? Arkham Asylum também, A Serious House, ele também foi representado como um homem gay pelo Grant Morrison. E sem contar o principal, que foi o Neil Adams, que ele disse com todas as letras que o Coringa era um personagem gay. Repetidamente o Neil comentou sobre isso, principalmente quando a gente fala de Batman Files Book, que é um livro que tem todos os files de história do Batman, de todos os quadrinhos da própria DC, né? É um livro da DC. Então, assim, é um personagem complicado que abre margem para muita coisa. Mas eu, particularmente, Vicky, eu acredito que ele seja um personagem que ele tenha queer codes e não necessariamente que ele seja
queer. Ele pode até ter sido em algumas edições, eu acredito nisso, mas eu acho que é mais um código de tom, eu acho que é mais os trejeitos mesmo. A gente começa falando dele, icônico, César Romero, primeiro Coringa em live action da história. Ele era um ator, né? Ele era um ator que ele era gay, e ele representava o Coringa de uma forma espalhafatosa, se a gente for falar. E o ator mesmo, em entrevista na época, ele disse que gostava de interpretar o Coringa porque ele tinha liberdade de agir de uma forma mais espalhafatosa, exagerada, divertida, que era uma coisa que quando ele era ainda ator da Old Hollywood, ele não podia fazer, porque ele era um galã, mesmo sendo um homem gay que nunca casou com uma mulher ou teve a pressão de ter um casamento de fachada como a maioria dos atores da época dele tinham. Mesmo assim, ele diz que só se sentiu livre quando ele realmente representou o Coringa. Do you like playing Joker? Oh, sure. Is It's a lot of fun. Yeah. Yes, we have a lot of fun doing the show, and we had a lot of fun making the movie. And it's a part, you know, that you can do everything that you've always been told not to do as an actor. In other words, you can get as hammy as you like and go all out, and it's great fun. Here it is, everybody. The Joker. Don't be deceived by that grin, anyone. He's one of the most malevolent malefactors we've ever met. I'll bet he's a master of makeup, too. You're right. He is. E a gente vê esses traços ao longo das histórias, né? De todos os quadrinhos, principalmente até nesse Joker novo. A gente fala do Joaquin Phoenix. Eu sei que os fanboys vão bater. Vão querer me bater agora, literalmente. Mas a gente tá falando de quadrinhos. A gente tá falando de um personagem que ele tem uma paixão pelo Batman, mas vale lembrar que essa paixão não é amor, é uma paixão doentia, mas o Batman ele não está sendo citado nesse momento. O que está sendo citado são os códigos utilizados no Coringa. A maquiagem, o batom, o fato dele vestir vestidos. Vale lembrar que a gente está falando de estereótipos, tá, gente? Isso não é ser gay. Tudo isso mudou quando os quadrinhos introduziram a Harley Quinn como interesse amoroso do Coringa. Claro que os queer codes continuaram lá como sempre, mas a diferença é que ele tinha um par romântico agora. Volto a dizer, queer codes não significam que o personagem é LGBT. Os queer codes são apenas códigos e trejeitos, personalidade, formas de se vestir que a mídia insere em vilões. E é assim que eles fazem com o Coringa também. Inclusive, o Coringa, mesmo com a Harley, ele não teve uma mudança de sentimento pelo que ele sentia pelo Batman. Claro que não é amor, volto a dizer, não é amor, ele não gosta, ele é completamente fissurado, ele é, sei lá, sabe, ele não tem a noção da realidade e ele tem esse meio que ódio, meio que paixão doentia pelo Batman. E nem pela Harley ele sentiu isso. Fora isso, adicionaram outra coisa também que muitos fãs odiaram, que é também, além de, né, para ele ser mais vilão ainda, com queer codes mais pesados, ele ainda por cima meio que odeia a Harley, mostra que ele é extremamente violento com ela, ele é abusivo, e tudo isso vai contribuindo para aquilo que eu falei, a visão negativa, e o personagem ele virou uma coisa que hoje em dia ninguém nem sabe mais o que ele é, sabe? Eu, como leitora, eu realmente não sei definir ele. Às vezes ele não precisa de definição mesmo, mas enfim, vamos falar agora do principal foco, que é o filme do Coringa. Filme do Todd Phillips, né, protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que inclusive ganhou um Oscar de melhor ator por esse filme. O Joker desse filme, né, Arthur Fleck, ele pode ser visto como uma pessoa heterossexual ou bissexual, sei lá, porque a gente sabe que ele tem uma paixão aí secreta por essa mulher, essa vizinha. Não vou contar spoilers pra quem não assistiu o filme, mas tem um sentimento aí, né, que a gente sabe que não é muito recíproco, enfim, talvez seja, não vou contar muito, mas enfim, apesar dele ter esse interesse romântico no filme, a gente vai falar muito agora de Psycho, né? A gente vai falar de Hitchcock, Norman Bates e a mãe dele. Na mídia, como eu falei lá no começo, sempre foram introduzidos esses códigos de estereótipos péssimos relacionados a esses personagens com queer codes.
desses estereótipos, baseados, aliás, no patriarcado, é justamente esse estereótipo do filho que é o filhinho da mamãe, que sempre na mídia é representado como um homossexual enrustido, ou que tem traços gays, só que ele esconde. Isso na mídia sempre foi representado por um homem que é o filhinho da mamãe. Assim aconteceu em Psycho com o Norman Bates, né? Não tô falando que todos os meninos são apaixonados pela mãe que nem o Norman Bates, pelo amor de Deus. Mas se você gosta de cinema, você com certeza percebeu que a relação do Arthur Fleck é muito parecida com a relação do Norman Bates com a mãe dele. Chega a ser até estranho um pouco. She needs me. It's not as if she were a maniac, a raving thing. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Sabe? Mas pra você ver, essa estranheza, ela não é normal. Ela é vista como normal porque a sociedade em si, heteronormativa, patriarcal, é uma sociedade que prega que o homem ele não pode ser doce, ele não pode ser fofo com a mãe dele, porque isso faz dele uma pessoa gay. What do you think he's gonna do? He's gonna help us. But you worked for him, what, 30 years ago? Why would he help us? Because Thomas Wayne is a good man. Como se ser gay não significasse que a pessoa gosta de um homem, né? Tipo, teoricamente, ser gay não é gostar de homens. Ser gay pra mídia é simplesmente você ser um homem que não é tóxico. Ou, sei lá, um homem que gosta da mãe, sei lá, que quer ajudar a mãe. Até nisso eles pegam, sabe, nessa história. Mas eu vou deixar esse foco pra outro vídeo. Mas enfim, até nisso a mídia, ela pega essa do menino que, se ele é muito doce com a mãe dele, sabe, aí tem coisa escondida, ele gosta de se vestir de mulher. Quem conhece o Coringa sabe que ele sempre foi visto como um personagem dessa forma, queer-coded. E às vezes o Coringa ele até veste roupas, vestidos, maquiagem, batom, tá sempre de batom, unhas pintadas, sabe? E o Norman Bates fazia isso também. Então, para pra assistir de novo o filme, assiste os dois filmes e compara um pouquinho esse paralelo e tenta entender esse tipo de código que a mídia insere dentro dos filmes, para você tentar perceber. O Arthur Fleck, ele começa o filme com uma pessoa assim, ele é uma pessoa que ele sofre, né, de uma doença, né, ele é uma pessoa neuroatípica, ele não consegue parar de rir, ele faz um tratamento com a psiquiatra. Aliás, o filme aborda muito, muito bem mesmo a questão, né, psicológica da história, sem rodeio, sem florear, sem romantizar. E ainda mais, ela mostra o lado de como é para uma pessoa neuroatípica ter que lidar com a saúde se ela não tem dinheiro para isso. É muito importante mostrar isso e eu acho que o filme fez isso muito bem. E a gente vê que o Arthur Fleck, ele tem essas várias questões psicológicas. Ele é uma pessoa que ele sofre no trabalho, ele acha que as pessoas não são cíveis com eles, elas são grossas, e elas são mesmo, elas são capacitistas com ele, elas não têm paciência com ele. E por fim, ele é uma pessoa assim, ele, né, é o que a gente chamaria de um loser, vai. Eu não vou falar, é meio chato falar que ele é um loser, mas ele é. Pelos olhos da sociedade, ele é. E ele só se empodera a partir do momento em que ele vira o Coringa. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. Tanto que, a partir do momento em que ele vira o Coringa, ele começa a dançar, ele tem os trejeitos, é como se fosse um bailarino, sabe? Até mesmo antes dele virar Coringa, a gente percebe que logo na primeira cena do filme, quando ele tá se maquiando, ele é delicado pra se maquiar, ele tem todos, assim, sabe, cuidado com a maquiagem, enquanto os outros lá são só os caras barbados que, tipo, fazem isso aqui assim, com a maquiagem branca, espalham de qualquer jeito na cara e acabou, sabe?
Ele não é assim, ele é todo delicado com a maquiagem. Novamente, mais um sinal que a gente vê estereotipado. Pode ser lido como isso, pode não ser lido como isso. Eu particularmente não acredito que o Todd Phillips pensaria numa coisa dessas. Eu acho que vai muito da performance do Joaquin, que diz que aliás não usou, né, método nessa performance. Eu acho que ele não usou mesmo. Mas assim, a gente percebe a genialidade do ator em fazer esses trejeitos. E a partir do momento em que ele veste o Joker, né, que ele para de fingir ser uma coisa que ele não é. Olha aí os queer codes de novo, né? A partir do momento em que ele se revela, ele se empodera. E aí ele dança, ele usa batom, ele pinta, né, a cara, ele pinta o cabelo, a voz dele muda, o tom de voz dele muda. Quando ele está discutindo com o Murray naquela cena icônica, a gente percebe que a voz dele começa a falhar e a gente já não sabe mais qual que é a verdade, né? Qual que é a voz verdadeira dele, qual que não é. Mas ele fica, tipo, completamente esganiçado, a gente começa a perceber que ele mudou completamente, aquele ali não é mais o Arthur, sabe? A gente começa a perceber isso. Young men on the subway? And why should we believe you? I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. Vai um pouco da genialidade do próprio Joaquin Phoenix, mas pode ser lido ou não como queer code. Eu, particularmente, li como queer code. Mas, enfim, esse vídeo foi sobre isso, bem comprido. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam do assunto, o que vocês acham de queer codes. Tem algum personagem vilão, sem ser o Coringa, que você já percebeu esse tipo de traços? Tem algum personagem dos clássicos que eu mencionei pra você lá atrás que você se identifica? Coloca aqui nos comentários e se tiver alguma outra sugestão de vídeo parecido com esse, com análises da indústria de entretenimento, coloca aqui que provavelmente eu vou fazer no próximo vídeo. Lembrando que eu ainda tenho que fazer a segunda parte, né, que eu vou postar provavelmente na próxima semana, relacionada a clipes que parecem filmes. Enfim, é isso. Se mantenham civis, por favor, nos comentários, que eu sei que o Coringa é um assunto polêmico, né, assim como o personagem. Enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!